Hoje eu quero tratar com você sobre o assunto mais importante que alguém poderia abordar nesta vida, neste mundo, para o tempo e para a eternidade. Quero conversar com você sobre a salvação da sua vida. Não há nada no mundo mais urgente, mais importante do que este assunto, a salvação da sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 a 10, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Se o seu problema fosse apenas um problema financeiro, econômico, Deus teria enviado ao mundo um economista. Se os seus problemas se resumissem aos problemas psicológicos, emocionais, Deus teria enviado ao mundo um psicólogo. Se os seus problemas fossem apenas problemas sociais, Deus teria enviado ao mundo um sociólogo. Mas o seu problema é mais profundo, é mais grave, de consequências eternas. Seu problema é o pecado que separa você de Deus agora e para sempre. Portanto, Deus enviou ao mundo o seu Filho como seu Salvador, como seu Redentor. E hoje eu quero tratar com você sobre esta questão fundamental da salvação da sua vida. Todas as religiões do mundo, quando falam de salvação, abordam o caminho da salvação pelo viés das obras. O entendimento geral, universal, é que a salvação é resultado daquilo que você faz para Deus. Como que você mesmo abrindo um caminho da terra ao céu. E então você receberia esta salvação como prêmio das suas obras, como troféu dos seus merecimentos. Outras pessoas, tentando um meio termo, querem ensinar sobre salvação da seguinte maneira: você faz a sua parte, que Deus te ajuda. Você faz uma parte e Deus faz outra parte. Você contribui com as obras e Deus, então, em resultado do seu merecimento, oferece a você a salvação. Esse caminho é chamado pelos estudiosos de sinergismo. A grande questão é: o que a Bíblia ensina sobre este assunto? Salvação é uma questão de mérito ou é resultado da graça? E eu queria aqui, então, à luz desse texto, discutir com você 3 verdades. A primeira delas é a base da salvação, o alicerce da salvação. E Paulo diz: pela graça sois salvos. Salvação não é uma questão de merecimento. Nós, por mais virtuosos que sejamos, não merecemos a salvação. Salvação não é resultado daquilo que você faz para Deus, mas do que Deus fez por você em Cristo Jesus. Salvação não é fruto das obras, do merecimento, mas é resultado da graça. A grande questão é: como é que esta graça se revela? Esta graça se revela na cruz de Jesus Cristo. Cristo morreu naquela cruz, não porque prevaleceu sobre ele os soldados romanos. Ele não morreu naquela cruz porque Judas o traiu, porque os sacerdotes o entregaram, porque Pilatos covardemente o sentenciou à morte de cruz. Cristo morreu naquela cruz pelos seus e pelos meus pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se entregou. O Pai não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou.
Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, ele foi moído pelos nossos pecados, ele carregou no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados e levou as nossas transgressões. A morte de Cristo foi vicária, ou em outras palavras, substitutiva. Ele morreu em nosso lugar, ele pagou a nossa dívida, ele cancelou o nosso débito, ele morreu a nossa morte. Por esta razão, a base da salvação não é merecimento humano, não é o que você faz, não são suas obras, não é a sua religiosidade, não é a sua moralidade, não são os sacrifícios que porventura você realiza para alcançar o favor de Deus. O amor de Deus por você é um amor eterno, incondicional, imerecido, não causado pelo objeto do amor. Em outras palavras, Deus não amou você porque você atraiu o amor de Deus. Deus não amou você por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Deus amou você quando você era fraco, ímpio, pecador e inimigo de Deus. É por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos, apesar do nosso demérito, Deus nos amou e provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para nos dar a vida eterna. Mas há uma segunda verdade nesse texto. Primeiro nós examinamos a base da salvação. Vamos ver agora o meio da salvação. Como é que você recebe esta salvação? Que Jesus Cristo comprou para você lá na cruz com o seu sacrifício, derramando o seu sangue. Paulo prossegue e diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Que coisa maravilhosa! A fé não é meritória, nem a fé é a causa meritória da salvação. Não é fé na fé, não é fé em você mesmo, não é fé na igreja, não é fé nos santos, não é fé em Paulo, em Maria, ou em qualquer outro personagem, por mais ilustre que tenha sido na história. Mas é fé em Deus, é fé em Cristo. A questão não é a fé, a questão é o objeto da fé. A fé é a mão estendida de um mendigo para receber o presente de um rei. E o presente é a vida eterna. O rei é o próprio Deus. E a fé é esta mão que se estende para receber este presente do rei. É muito importante que a Bíblia não está dizendo que você é salvo porque você é uma boa pessoa, você não é salvo porque você praticou obras meritórias. A Bíblia não diz que você é salvo porque você leva uma vida moralmente repreensível, porque você é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, um bom religioso, um bom cidadão, um bom cristão no conceito genérico do termo. A Bíblia diz que você é salvo quando você crê em Jesus. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Então não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outra possibilidade de você ser salvo, a não ser que você ponha a sua confiança em Jesus, que você creia em Jesus, que você se entregue a Jesus. Ter fé em Jesus é você compreender que Ele é o Filho de Deus, que Ele se fez carne, que Ele veio ao mundo, que Ele se entregou por você, que Ele morreu pelos seus pecados. E agora você transfere a sua confiança de você mesmo, em você mesmo, ou na sua religião, ou neste mérito, ou naquela obra, e você então coloca toda a sua confiança em Cristo Jesus, como Filho de Deus, como Salvador do mundo, para que você então seja salvo e receba de graça, pela fé, este presente, a vida eterna. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Já vimos qual é a base da salvação. É a graça de Deus. Já vimos o meio da salvação. É a fé em Jesus Cristo. Veremos agora o resultado da salvação.
são as obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Talvez você pergunte, mas onde ficam as boas obras? Qual o lugar delas neste contexto da salvação? Então elas não são importantes? Então elas são dispensadas? Então elas não são necessárias? Vejamos o que a palavra de Deus diz. As boas obras não são a causa da salvação. As boas obras são o resultado da salvação. Eu não sou salvo pelas obras que pratico, mas porque eu sou salvo em Cristo Jesus, eu realizo essas boas obras. Estas boas obras não têm sua fonte primária em mim mesmo, porque eu fui criado em Cristo Jesus para as boas obras. De tal maneira que não há conflito entre fé e obras. Não há conflito. Na verdade, as obras vêm como evidência da salvação. A causa da salvação é a graça. A consequência da salvação são as obras. Você é justificado diante de Deus pela fé. Você demonstra essa salvação recebida pela fé aos olhos dos homens pelas obras. Agora, as obras são resultado da própria ação de Deus em nós, porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, de tal maneira que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. As obras que produzimos, que glorificam a Deus e abençoam as pessoas, é exatamente fruto da ação de Deus em nós. Porque a Bíblia diz que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, idolatria, porfia, ciúmes, invejas, ódios, contendas, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Essas coisas são produzidas pela nossa natureza caída, pecaminosa. Mas o fruto do Espírito, a ação do Espírito Santo de Deus em nós, é amor, é alegria, é paz, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. São coisas que são produzidas pelo próprio Espírito Santo de Deus em nós. E então estas obras se apresentam através de nós. Que coisa maravilhosa! É que agora você pratica boas obras, não com a intenção de alcançar o favor de Deus, mas você pratica boas obras porque você já alcançou o favor de Deus. Agora, as obras não são um caminho para você tentar chegar a Deus, mas as obras são o resultado desta salvação recebida de graça e como uma expressão de gratidão ao Deus da salvação. Esta salvação é graça, não é mérito. Não é aquilo que você faz, é o que Deus fez. Não é o seu sacrifício, é o sacrifício que Cristo fez em seu favor. É interessante que a fé cristã, o cristianismo, é a única vertente que mostra para nós que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Não é um caminho que o homem abre da terra para o céu, mas é o caminho que Deus abriu do céu para a terra. Não é aquilo que o homem faz para Deus, é o que Deus fez pelo homem. A grande questão é, o que você vai fazer diante da oferta desta salvação? Que resposta você vai dar a este Deus que amou você com amor eterno, com amor ilimitado, incondicional, e enviou o seu Filho para morrer em seu lugar, em seu favor? O Evangelho de Cristo exige uma resposta, e hoje eu ofereço a você esta oportunidade
de crer em Jesus e de receber dele o presente da vida eterna. Hoje eu coloco diante de você o que a Bíblia diz. Eu apresento a você a vida e a morte. Escolha a vida para que você viva e viva eternamente. Onde você está, entregue a sua vida a Jesus. Confia nele. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados e para dar a você, agora mesmo, o presente da vida eterna. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Deus querido, muito obrigado pela verdade bendita da tua palavra, pela revelação das Escrituras, por este dom inefável, Jesus Cristo, que veio ao mundo como nosso Salvador. Muito obrigado, porque a salvação está garantida pela obra de Cristo na cruz. Muito obrigado, porque recebemos esta salvação pela fé. E muito obrigado, porque evidenciamos esta salvação pelas obras. Agora, Senhor, aplica esta mensagem ao coração de todos aqueles que nos assistem, para que haja salvação na casa onde esta mensagem está chegando, e para que haja festa no céu diante dos teus anjos. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.